Mistura. Tudo que você precisa saber para trabalhar com Mashup e não é aprender ClickSense. E aí, pessoal, tudo 100%? Quem sacou a referência, deixa nos comentários aí, eu entendi. Mistura, né? Mashup, mistura, não sei se é assim que pronuncia a palavra correta, mashup, mas é. A gente tá tão acostumado a ver termos, né, em inglês, que a gente acha que uma palavra de um serviço, alguma coisa, é aquele serviço, como se fosse aquele software ali, não tivesse nenhum significado aparente, mas tem sim. Quando a gente trabalha com clique, você tem a questão da mistura de tecnologias. Então vamos falar sobre Mashup nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos aqui para a tela. Então olha só, aqui tem um overview, como sempre os links vão estar na descrição aqui do vídeo, dá uma olhada lá, onde fala sobre Mashup. Você, pô, mas eu não tenho inglês, se você for igual eu que o inglês é horrível, você pode clicar com o botão direito e traduzir para o português, e aí vai traduzir a página inteira, certo? Então aqui na visão geral dos mashups, ó, no contexto de desenvolvimento web, um mashup é uma página web ou aplicativo web que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar um único novo serviço exibido em uma única interface gráfica. As API de Capability permitem que você se integre fácil e rapidamente com seus objetos do ClickSense para produzir resultados enriquecidos que não eram necessariamente o motivo original para produzir o aplicativo de origem no ClickSense. Você pode reutilizar visualizações do ClickSense, incluindo suas extensões personalizadas, e também pode fazer uso de dados e cálculos do ClickSense. Não vou ler tudo isso aqui, como de costume. Vocês leiam, o link vai estar na descrição, então façam a leitura. Aqui você vai ter tudo que você precisa saber sobre o Mashup. Aqui do lado, ó, você tem APIs, começando a construir o Mashup, configurando o Mashup para ClickSense, integração do Advisor, né, o Advisor Chat com o Mashup, criar aplicativos, incorporar objetos, exemplos de Mashup. Então, você clicar aqui, ó, você vai ver onde que está, né, no disco, não vê os exemplos, mas tem aqui a referência de onde que você encontra os exemplos, seja no desktop, que é o que a gente vai usar aqui, ou seja no Enterprise, está instalado no seu servidor, vai estar nesse caminho aqui. Beleza? Então o que você precisa saber para você trabalhar com Mashup? Você precisa saber HTML e CSS. Não é um patrocínio, nem conheço, não tenho contato nenhum com o pessoal da hashtag programação, mas esse canal aqui, hashtag programação, para quem está começando e não tem condições de pagar um curso, não sabe nada de HTML e CSS, ou até sabe, mas precisa revisar o conteúdo, acessa o canal aqui, eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo o link para essa playlist. Essa playlist aqui tem 34 vídeos, então só esse vídeo aqui é de 4 horas e 33, então é um bom conteúdo, um bom início aqui para você dominar HTML e CSS. Além de saber HTML e CSS para trabalhar com Mashup, você vai ter que aprender JavaScript, pelo menos o básico, o mínimo do JavaScript espera, né? Se você quer trabalhar com isso. Então também tem essa playlist aqui no mesmo canal, hashtag programação. Essa playlist aqui tem 77 vídeos nessa playlist. Então tem desde o que é JavaScript até um projeto inteiro aqui, ó, aula 5, aula 6, aula 7, aula 8, projeto completo em JavaScript. Então também recomendo bastante. Não é merchan, repetindo, não conheço o pessoal do hashtag programação, mas se quiserem, né, patrocinar, fazer um pixinho aí, quem, né, tô aí, pode fazer. Não vou achar ruim não. Beleza? Então olha só, pessoal. Bom, aqui já sabe, né? Mas por incrível que pareça, uma das coisas que pode ser mais difíceis, ou que o pessoal diz assim, Mashup, mas como é que eu abro o Mashup, né? No clique. Se você tiver no teu servidor, no Enterprise, provavelmente é o mesmo caminho que você vai fazer, mas logado no teu servidor, tá? Ou então veja com o pessoal aí de infra como foi configurado, qual que é a rota, qual que é o endereço aí para você acessar o teu servidor.
Se você tiver o ClickSense Desktop instalado para estudar, para aprender, para praticar, tem vídeo aqui no canal, vai ter o izinho aí em cima, aqui, né, do lado, no caso, ensinando como instalar e configurar o ClickSense Desktop. Então assista o vídeo aí, procura aí no canal, tem muitos vídeos aí sobre instalação e configuração do ClickSense, tanto do Desktop, quanto do Enterprise, quanto do Cloud, tá? Então assiste e acompanha aí no canal. Então você vai clicar aqui nesse ícone no canto, vai abrir aqui o menu e vai abrir o Dev Hub. Como o nome já diz, Dev Hub. Se você tiver algumas extensões instaladas, vão aparecer aqui. Não vou gravar vídeo sobre extensões, se você quiser deixa aí nos comentários, eu gravo alguma coisa sobre extensões, mas acho que é bem tranquilo, as extensões mais para uso, né? Já gravei sobre converter documentos ClickView para ClickSense também, está aqui no canal, veja aí aqui do lado, ou no final do vídeo aqui deve aparecer para você. E visualizações, as extensões, como eu já falei, né? Extensões de visualização, se quiserem que eu grave, deixe nos comentários aí, eu gravo. E aqui no Mashup a gente vai clicar em criar novo. Quando você vai ter que dizer qual é o nome e qual é o template. Tem esse Basic Template aqui, que é só para montar a estrutura de arquivos que você precisa. Eu gosto de usar esse slideshow aqui para mostrar e exemplo e tal, mas pode escolher qualquer um deles. Vou pegar aqui este nome para colocar aqui no Mashup, e aí vocês vão ver que ficou uma caixinha vermelha aqui em volta, certo? Porque esses nomes malucos que eu uso nos meus projetos aqui do ClickSense é para mostrar que você não precisa se preocupar com isso, que você não vai ter problema. Claro, você pode seguir as suas boas práticas e não usar acentos, usar caracteres especiais para colocar no nome dos seus projetos QVF, né? Mas eu uso exatamente para mostrar que você pode fazer isso e não vai ser isso que vai te causar um problema, mas pode evitar também se você preferir, como boa prática, não usar esse tipo de coisa. Então a gente vai remover aqui os caracteres que ele não aceita, né? No caso aqui eu vou deixar só o nome Mashup mesmo, e aí veja que já ficou azulzinho aqui, quer dizer que esse nome pode ser usado. Vamos clicar em criar e editar. E pronto, temos aqui nossa estrutura de uma página web com limpar filtros, back, né, voltar, avançar, selecionar um marcador e mais opções. E tem essas imagens passando aqui. A gente tem um arquivo de configuração aqui que você pode fazer controle de versão, colocar observação, preencher esse arquivo aqui. A gente tem o bom e velho HTML, por isso que você precisa saber HTML para trabalhar com Mashup. Tem o bom e velho JavaScript, por isso que você precisa saber JavaScript para trabalhar com Mashup. E tem aqui o CSS, por isso que você precisa saber CSS para trabalhar com Mashup. Mas ó, eu trabalhei com desenvolvimento web lá em 2008, 2009, 2010, esse período aí eu trabalhei como desenvolvedor web, eu trabalhava com desenvolvimento .NET para a internet. Ainda peguei um pouquinho do jQuery, no caso do JavaScript, né? Não sei quem aí lembra do jQuery, se ainda é muito usado. Mas na análise de dados a gente acaba não usando tanto estes recursos, porém é um conhecimento interessante que é um diferencial se você tiver, tá? No caso do ClickSense não é necessário, não misture as coisas. A gente vê muito na internet o pessoal misturando quem é analista de dados com quem é desenvolvedor web. É um conhecimento que se comunica e que é um diferencial se você tiver? Sim, mas um não tem nada a ver com o outro. Aliás, se você está trabalhando onde você é tudo, você é desenvolvedor web, front-end, back-end, analista de dados, cientista de dados, administrador do ambiente, foge, louco. Desculpa a sinceridade, foge. Você está trabalhando, você não vai dar conta de resolver tudo, isso é tudo. Claro que momentaneamente, dependendo do teu nível de conhecimento e como se você for uma pessoa que gosta de estudar, gosta de aprender várias coisas, que é o meu caso, eu gosto muito, por isso que eu conheço tudo isso, já trabalhei com essas coisas e ao longo do tempo, né, a gente vai ficando velho, você vai migrando de uma profissão para outra e o teu conhecimento adquirido você não se perde, se desatualiza. Eu, por exemplo, não estou atualizado quanto os comandos do CSS. Eu sei que o CSS agora tem até efeitos de animação que você faz com o CSS. Eu não tô atualizado com isso. Se eu fosse fazer alguma coisa assim, eu teria que dar uma pesquisada, pegar alguns exemplos e
provavelmente eu ia jogar lá no ChatGPT para me dar um código mais ou menos, e a partir desse código eu ia continuar, porque eu não vou fazer do zero, porque não é a minha principal atividade, né? A minha principal atividade hoje é dar treinamento para quem quer aprender análise de dados baseado na tecnologia associativa. Nem na parte de BI tradicional, que eu também já trabalhei no passado com BI tradicional, já trabalhei como DBA de banco de dados SQL Server. Estou velho, gente, é isso, né? Infelizmente, a gente vai ficando velho e vai passando as coisas, vai aprendendo as coisas ainda. Mas hoje a minha especialidade é realmente arquitetura de dados com memória associativa, né? O AQL, não com SQL, não com BI tradicional. Beleza? Ali atrás tem uns livros interessantes sobre HTML, principalmente aquele ali, não sei se vai dar para ver daí, ó. Aquele ali é gigante do jQuery, mas já esqueci praticamente tudo que tem ali naquele livro, né? Então, sabendo disso aqui, ó, aqui você tem as imagens, tal, no site, você pode clicar aqui para adicionar, né, novo arquivo, fazer arquivos e tudo mais. Aqui você clica no preview. E aqui você escolhe qual é o aplicativo. Então, se a gente pegar aqui, ó, vou pegar esse exemplo 1 aqui, tá vendo? E vou pegar esse objeto aqui, que é um gráfico de dispersão, arrastar para cá. Olha só que interessante. Aqui temos mais 3 espaços, então vou pegar aqui esse gráfico de linha aqui, colocar para cá. Pegar esse outro gráfico aqui, colocar aqui. Vou trocar de aplicativo. Olha lá, carregou. Vou trocar de aplicativo, pegar este outro aplicativo aqui, ó, o 4. Vou pegar esse objeto, colocar aqui. É um texto. Não gostei, quero algo mais interessante. Pegar esse círculo line aqui, olha lá, substituir, tá vendo? Posso vir aqui embaixo, tem mais espaços aqui embaixo, ó, vou descer aqui e pegar esse outro objeto aqui, arrastar para cá, esse outro colocar aqui, beleza? Posso pegar mais um aplicativo, um QVF, vou pegar esse KPI e colocar ele aqui. Beleza? Feito isso, eu posso vir aqui em Preview e temos aqui, ó, o nome do nosso projeto com os objetos que a gente colocou. Ou seja, é uma página web. Se eu fizer um filtro aqui, ó, então os filtros continuam funcionando, as seleções continuam funcionando, e se eu clicar aqui, ó, limpar tudo, ele vai limpar tudo em todos os objetos, em todos os aplicativos. Aqui tem mais um espaço. É isso. Fazer o mashup é isso, HTML, CSS, JavaScript. Poxa, mas eu queria dar uma mexida nisso aí. Como é que eu faço esses espaços aqui? Se a gente vier aqui, ó, no nosso aplicativo de JavaScript, a gente vai ver aqui, ó, que o primeiro app que eu carreguei, ele colocou o nome do aplicativo aqui, tá vendo? Com o nome de Open App, a função click.openapp, chamou o aplicativo e aqui tem as configurações. O app 2 é esse daqui, o app 3 é esse aqui, né? Porque não tem o número, 1, 2. Eu poderia colocar 0 aqui. Se eu colocar 0 aqui ou colocar outro número aqui, eu vou ter que mexer em todos os lugares que estiver usando apenas app. Por isso que você precisa saber mais de JavaScript, HTML, CSS do que de clique. Porque de clique você vai arrastar e soltar os objetos. Se você é o cara que vai cuidar de mashup e é o mesmo cara que vai criar os aplicativos no ClickSense, não faz muito sentido. Espero que você também esteja ganhando dobrado para fazer isso, né? Porque você não vai conseguir fazer todas as profissões ao mesmo tempo. Então você vai ter que se especializar em algumas coisas. Só que na ferramenta aqui, para você fazer algumas coisas mais simples ou fazer algumas personalizações, inclusive se você quiser comprar um template pronto, colocar aqui o template, só reservar os espaços, este conhecimento aqui que eu estou passando para você é suficiente, porque você vai identificar aqui quais os aplicativos que você adicionou no seu projeto. Aqui ele diz, ó, que o ID QV10, QV9, QV8 foi
atribuído o ID que está dentro do QVF aqui. Então, dentro do teu aplicativo tem um ID, esse ID vai ser atribuído nesse objeto no HTML. Como é que eu sei quem é o QV09 no meu HTML? Dou um Ctrl+C aqui, venho no meu HTML aqui, ó, Ctrl+F para pesquisar, Ctrl+V, colar. Pronto, tá aqui, ó. Objeto QVObject, ID QVF09, aqui QVF09 vai atribuir este objeto que está dentro do meu aplicativo 1, que é esse aqui, que é esse QVF aqui que está no meu servidor, ou que está na minha máquina, que está no meu desktop, que é que eu estou rodando no desktop. Beleza? Uma outra forma de você identificar no HTML quais são os objetos, qual é o ID do objeto, é aqui na visualização, apertar um F12 aqui, vai inspecionar e localiza aqui o objeto. Por exemplo, quero saber qual é o ID desse objeto aqui, ó. Se eu clico aqui, ele já está dizendo ali em cima, mas aqui você vê, ó, objeto QV07. Então aqui é o QV07. Se eu vier aqui no meu JavaScript, dou um Ctrl+F, QV07. Tá aqui, ó. QV07 é esse objeto aqui. Pô, como é que eu sei quem é esse objeto aqui? No clique, né, lá dentro do QVF, você abre o, no caso aqui é o aplicativo 1, o aplicativo 1 é esse 4 top 10 vis aqui. Se você abrir este aplicativo aqui no ClickSense, então, cadê, ó? Top 10 vis número 4, confirmar aqui o nome, ó. 4 top 10 vis, é esse mesmo, então vou abrir, vem aqui, botão direito aqui no objeto, compartilhar, incorporar. Aí ele vai dizer aqui, ó, XERTE, XERTE, XERTE. Então esse objeto aqui do Click View, que está aqui no QVF, é esse aqui, que está nesse ID, que está aqui no HTML, que está aqui na visualização. Vou te dar mais uma forma de descobrir quem são os objetos, tá? Se você entende de CSS, você vai localizar aqui, por exemplo, ó, todas as divs que usa QVObject, que a gente viu aqui, ó, class QVObject. Então a class QVObject, se a gente vier aqui no CSS e colocar aqui, ó, border 5 pixels solid red, ok? Salva, e quando você vier aqui der um F5, ó lá, todos os objetos que usam aquela classe tá com essa borda vermelha aqui, então você consegue achar todos os objetos que tem esse ID, e aí usando aqui o inspetor, ó, você vai achar todos os ID dele. Tranquilo? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Caramba, eu tenho que voltar a estudar CSS. E agora a gente volta aqui para o DevHub, clica aqui, pode fazer as configurações daquele arquivinho est aqui, mas aqui no caso eu vou excluir o projeto, deletar, e tá prontinho para fazer outro exemplo. Abraço, até o próximo.